A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma grande alegria, sim, alegria por poder compartilhar com você de uma palavra poderosa, uma palavra de fé, advinda das Escrituras Sagradas. E espero, nítido no meu coração, que esta palavra ela não volte vazia, mas que ela encontre lugar aí no seu coração, onde que você estiver. Gente, o tema de hoje é um tema muito importante, é um tema profético, sim. O tema de hoje, a obra daquele outro anjo, o tempo do fim e a missão. Que outro anjo é este? Que obra é esta do outro anjo? Olha, preste atenção no que você vai ver, o que você vai ouvir. E não permita que jamais esta palavra volte vazia, mas que ela encontre lugar no seu coração, onde quer que você estiver. O tema é muito importante, tem a ver com o povo de Deus nesses últimos dias. Você precisa entender esta mensagem. Você precisa entender esta mensagem. É uma questão de vida ou morte você entender esta mensagem. Você tem que entender esta mensagem. Por favor, preste atenção no que nós vamos apresentar, porque é de real importância. É uma mensagem decisiva na história do povo de Deus. E depois dessas coisas, diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 18, no versículo 1 a 4, e está escrito assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. E ouvi a voz do céu, outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos pecados e para que não incorras nas suas pragas. Gente, isso é tremendo, essa mensagem. Esta mensagem é muito importante. Queridos, eu estou falando neste momento do anjo do Apocalipse capítulo 18, esse quarto anjo que ilumina toda a terra com a sua glória. E você precisa entender, você precisa compreender a missão desse quarto anjo. E quem é esse quarto anjo? Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Queridos, se você imaginasse o grau de importância dessas mensagens, você procuraria vivê-la, e você seria incansável em proclamá-las. Este aqui é o foco central para que seja desenvolvido e proclamados nos dias de hoje essa solene mensagem. Não tem outra maior do que esta. Os três anjos, as mensagens dos três anjos devem ser, entenda por favor, devem ser juntadas, dando ao mundo a sua tríplice luz,
como diz a palavra, veio, como diz lá no Apocalipse, João declara, veio descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Isto representa a transmissão da última tríplice mensagem de advertência ao mundo. Meditações matinais, 1977 para 171. Queridos, é tremendo a importância dessas mensagens. É tremendo a importância desses 3 anjos proclamando essas 3 mensagens, que culminará com o quarto anjo do Apocalipse capítulo 18. Ah, se você imaginasse, se você soubesse. Simbolismo dos anjos. A quem representa o anjo? São anjos que estão proclamando a mensagem última ao mundo. 3 mensagens comitantes, e um quarto anjo fechando o círculo dessas 3 mensagens. Quem são esses anjos? O que a palavra revela sobre anjos que proclamam mensagens? São anjos literais que descem do céu? Quem são esses anjos? O que diz a palavra de Deus? Vejamos o que a palavra revela. Quando você vai para Malaquias capítulo 2, verso 7, o profeta Malaquias diz o seguinte, está escrito, ele revela assim, Malaquias 2, verso 7, ele diz, está escrito na palavra, olha o que ele diz assim, e lemos, e assim está escrito. O profeta Malaquias diz, no capítulo 2, no versículo 7, ele esclarece a questão do anjo. Que anjo é este? Quando se fala de anjo, o que diz? Capítulo 2, verso 7 diz, está escrito, Malaquias 2,7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. A Bíblia chama o sacerdote, aquele que fazia os serviços no templo, no tabernáculo. A palavra de Deus deixa muito claro, conforme o profeta Malaquias, que o sacerdote, ele era um anjo do Senhor dos exércitos. Mas vamos para frente ainda, vamos fazer a comparação, o que diz o profeta, o que diz ainda, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, diz, está escrito na palavra assim, e assim nós lemos, Mateus 11, olha o que diz a palavra, olha o que está escrito na palavra, Mateus, capítulo 11, no versículo 7 a 10, e nós lemos, está escrito na palavra assim, leiamos, assim diz, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Mateus 11, verso 7 a 10. Aqui a palavra de Deus deixa clara que o profeta João, ele era o anjo que proclamava, que preparava o caminho do Senhor. Queridos, quem são esses anjos que estão no Apocalipse capítulo 14, os 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, 3 anjos anunciando 3 mensagens angélicas? Quem é o anjo do Apocalipse capítulo 18? Amados, esses anjos são os mensageiros do Senhor, aqueles que proclamam a mensagem do Senhor nesses dias, fazendo a obra de João Batista. São os João Batistas do tempo de hoje. Queridos, eles são esses anjos que proclamam as 3 mensagens angélicas, que culmina com a mensagem de Apocalipse 18, iluminando a terra, quando aquele anjo do Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu, o último chamado para sair da Babilônia, para sair do engano, para sair da apostasia.
e se tornar um povo escolhido, um povo preparado, um povo separado para que o Senhor venha resgatar como seus. Amados, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo decisivo na história da humanidade. Nós estamos inseridos nesse tempo. Eu louvo a Deus pela a grandeza da sua palavra e pelo esclarecimento da sua palavra. E me ponho nas mãos do Senhor, sabe, queridos e amados irmãos, e peço e clamo ao Senhor para fazer parte legitimamente dessa comitiva de anjos, desses mensageiros. Eu peço ao Senhor que Ele limpe as minhas mãos, que Ele purifique o meu coração, para que verdadeiramente eu possa estar inserido nesse contexto de mensageiros dos últimos dias, de João Batista dos últimos dias, para preparar um povo para a vinda do Senhor. Amados, que mensagem, que coisa tremenda, que revelação tremenda do Senhor para a igreja nos dias de hoje. E nós estamos inseridos nesse contexto. Sabe, que privilégio dos mortais. O povo de Deus, amados. Os anjos são representantes como voando no meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo direta aplicação às pessoas que vivem nos últimos dias da história da terra. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são um símbolo para representar o povo de Deus, que trabalha em harmonia com o universo celestial. Meditações matinais, 1977 para 171. Queridos anjos, são este povo que estão proclamando as 3 mensagens angélicas, que culminará com a mensagem do Apocalipse capítulo 18, que iluminará toda a terra. Que privilégio! Você pode participar desses mensageiros. Deus está chamando. Se você ainda não se posicionou, o tempo urge. Corra, se prepare, se posicione como sendo esse povo, esse anjo que está proclamando a última mensagem, o último chamado, a última mensagem de Deus, o último chamado de Deus para essa geração que neste momento está na beira da eternidade. Amados queridos, o primeiro anjo, milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Graham Miller em 1843. E os servos de Deus levantaram-se, o espírito e a virtude do Elias para proclamar a mensagem. Aconteceu isto. Elias para proclamar a mensagem, semelhante a João, o precursor de Jesus. Os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar os homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Seu testemunho era calculado a despertar as igrejas e a afetá-las poderosamente e tornar manifesto o verdadeiro caráter. Queridos, isso é solene, isso é tremendo. Isso aconteceu quando essa mensagem dos 3 anjos começaram a ser anunciadas. Queridos, amados irmãos, e ao repercutir a solene advertência para fugirem da ira vindoura, muitos que estavam unidos às igrejas receberam a mensagem salutar, viram a sua apostasia e com lágrimas amargas de arrependimento e profunda angústia da alma, humilharam-se perante Deus e repousando sobre eles o Espírito de Deus, auxiliaram a fazer ressoar o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Oh queridos, que mensagem solene, que mensagem tremenda,
Apocalipse 14, verso 7, primeiros escritos 233. Oh, amados, é um tempo como nunca houve, é um tempo de decisão. Esse chamado, a advertência de Deus, queridos, como é solene o tempo que nós estamos vivendo. O segundo anjo, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse capítulo 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada. O grande conflito, capítulo 21. Queridos, que mensagem solene e tremenda, rejeitada, proclamada e rejeitada. Evidentemente que no dia de hoje essa mensagem continua a pregação dela, e muitos rejeitam, milhares estão rejeitando, e alguns estão abraçando, poucos. Mas é profético isso. A minha obrigação, a sua obrigação, como esse anjo que voa pelo meio do céu proclamando a mensagem, é dar a mensagem. O terceiro anjo, foi-me mostrado que o terceiro anjo, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 14, representa o povo que recebe esta mensagem e ergue a voz de advertência para o mundo, para guardar os mandamentos de Deus como a menina dos olhos. Testemunho para a igreja, volume 1, página 77. Um povo, terceira mensagem angélica, homens, imbuído pelo Espírito de Deus, sai às ruas e valados, nas praças, no meio da multidão, e ouço a voz proclamando: a mensagem do terceiro anjo, para que o mundo guarde os mandamentos de Deus como a menina dos olhos do Senhor. Porque esta é a situação da terra. A terra está contaminada pelos seus moradores. Ela geme, ela se contorce. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 24. Ela está contaminada pelos seus moradores, ela geme e se contorce. Por quê? Quebra os mandamentos de Deus, pisoteia os mandamentos de Deus. E o anjo chega com a terceira mensagem, o terceiro anjo, dizendo: temer a Deus, guarda os mandamentos de Deus, guarda os mandamentos de Deus, que é a menina dos olhos de Deus. Queridos, amados, que tempo solene o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que incumbência solene nós temos. E o quarto anjo, o quarto mensageiro, o quarto anjo, Apocalipse capítulo 18, esse anjo do Apocalipse capítulo 18, a exemplo dos três anjos de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, é simbólico de um povo que conduz uma mensagem. História do Adventismo 281. É um povo que conduz essa mensagem, que proclama essa mensagem, e a terra toda iluminada no desfecho final por esse anjo do Apocalipse 18. Amados, amadas, solene é o tempo que vivemos, a obra daquele quarto anjo, o tempo do fim, a mensagem, encerrando o seu ministério de Jesus no lugar santo e passando para o lugar santíssimo e ficando em pé diante da arca, a qual continha a lei de Deus. Enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. O terceiro anjo encerra a sua mensagem assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12, primeiros escritos, página 254. Aí está o anjo com o desfecho da mensagem. Apocalipse capítulo 14, verso 12, a identificação desse povo. A Bíblia diz que eles guardam os mandamentos, tem a paciência
Os santos são santos. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Amados, amadas, é um tempo deveras importante, como nunca aconteceu. O tempo do fim. A missão para um povo nesses dias finais. É uma decisão que todos nós temos que tomar. O tempo que estamos vivendo é solene, é decisivo da história de cada ser humano. Deus está falando nos nossos corações. Os sinais são potentosos ao nosso derredor. Sabemos que os últimos acontecimentos serão rápidos e decisivos na história de cada um de nós. É um momento de consagração, de entrega, de confissão, de arrependimento, de confissão, de abandono do pecado. É o tempo, como nunca houve, de termos nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Não se trata de religião, de estrutura denominacional, de nome de placa de denominação religiosa. Não se trata disso aqui. Se trata de um povo que Deus está levantando, que cumprirá a missão desses anjos. Que são esses anjos? Independente de clero, independente de profissão religiosa, de estrutura religiosa, é um povo intrépido, um povo ousado, um povo comprometido com a justiça somente. E todos os mandamentos de Deus são justiça, Salmo 119, versículo 172. Um povo que reflete o caráter do Senhor. Sem rugas, sem mácula, limpo, como instrumento, como santuário do Pai e do Filho. Amados, não há tempo a perder. O tempo é hoje, é agora. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscar o seu encontro, você pode achá-lo, invocar enquanto ele está perto. Nosso Deus diz, nosso Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo deixou muito claro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. O tempo urge. Amados, amadas, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a tua vida, com a tua família. Até o nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.